Nesse vídeo eu vou construir o gráfico de uma função quadrática, ou seja, do segundo grau, em que o valor do delta é um número negativo. Quando o delta é negativo, significa que o gráfico da função não vai interceptar, ou seja, não vai tocar no eixo x do plano cartesiano. Eu vou construir o gráfico usando o valor do x-vértice e mais 4 valores, que são os dois primeiros números menores do que o x-vértice e os dois primeiros números maiores do que o x-vértice. A função que eu escolhi para construir o gráfico vai ser y igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa função em uma equação. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte, fazendo y igual a zero. Bem, mas quem é o valor do y? O valor do y é a parte da função que está depois do igual. Então, essa parte aqui, é o valor do y. Então, eu vou pegar essa parte e vou colocar igual a zero. Bem, aqui eu sei que o valor do A é menos 1, o valor do B é menos 2 e o valor de C também é menos 2. Vou utilizar agora a forma do x-vértice, que é menos B sobre 2A. Esse menos aqui, antes do B, significa que eu vou pegar o oposto do valor de B. Ou seja, se o B é um número negativo, o oposto dele é um número positivo. Se B é um número positivo, o oposto dele é um número negativo. Então, utilizando a forma menos B. Como B é negativo, então aqui ele fica positivo. Mas você pode fazer o jogo do sinal, se você quiser. Tá? A segunda parte, que é a parte de baixo, eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo A. Só que o valor do A é menos 1. Então, esse 2 multiplicado por menos 1, eu vou encontrar menos 2. Aqui, eu tenho uma divisão. Isso aqui, é uma divisão. Então, eu vou fazer o jogo do sinal, mais e menos dá menos, e dividir os números. 2 por 2 vai dar 1. Então, o x-vértice é igual a menos 1. A segunda parte da construção desse gráfico, eu vou construir aqui uma tabela. Essa tabela ela vai ter 3 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar os valores de x que eu vou utilizar. Na segunda eu vou escrever a função que foi dada. E na terceira coluna eu vou pegar o valor do x, que é um número que eu atribuí, e o valor do y, que é o valor que eu encontrei. E aí eu formo o ponto, que é o que eu preciso para construir o gráfico. Então vamos descobrir quais são os números que você vai usar aqui para o x. Você vai pegar, em primeiro lugar, o valor do x-vértice, que no caso é menos 1. Aí você coloca ele na terceira linha da tabelinha. Antes do menos 1, você pega os dois primeiros números inteiros que são menores do que o menos 1. Que nesse caso seria o menos 2 e o menos 3. Depois do menos 1, você pega os dois primeiros números inteiros que são maiores do que o menos 1. Que nesse caso, 0 e 1. Construindo o gráfico através desse método, eu tenho que saber que o primeiro resultado aqui, ele vai ser igual ao quinto resultado, sempre. Ou seja, quando você pegar a função e substituir, no caso aqui, o menos 3 ou o número 1,
o resultado vai ser o mesmo. Então você não precisa fazer com os dois números. Você escolhe um dos dois, que você acha que é o mais fácil, para substituir na função, acha o resultado, aí pega esse resultado e já substitui como resultado do outro número. Eu vou mostrar como é que se faz. Ó. Como eu sei que o menos 3 e o número 1 vai ter o mesmo resultado, eu optei por substituir o número 1. Eu acho mais fácil do que o menos 3. Substituindo na função o 1 no lugar do x. Vai ficar menos, no lugar do x eu coloquei o número 1, elevado a 2, aí menos 2, no lugar do x eu coloquei 1 novamente e repeti o menos 2. Esse sinal de menos aqui, eu vou repetir ele. Aí eu vou resolver a multiplicação. Vou resolver a potência. 1 ao quadrado vai dar 1. Então o resultado ficou menos 1. Faço agora a multiplicação. Lembrando que na multiplicação você primeiro faz o jogo do sinal. Então menos com mais dá menos. 2 vezes 1, 2. E aí eu vou repetir esse menos 2 que ele já vem na função. Bem, todos os números que eu tenho aqui são negativos. Então basta eu repetir o sinal e somar os números. Então 1 com esse 2 dá 3, com esse 2 dá 5. Então eu já sei que o resultado dessa função, quando o x é igual a 1, vai ser menos 5. Aí eu pego esse menos 5 e coloco aqui como resposta do menos 3. Aí eu já tenho 2 pontos. Menos 3 e menos 5. E também o número 1 e o menos 5. Então eu já tenho esse ponto e esse. Usando o mesmo critério, quando eu substituir o segundo número e o quarto número, os resultados também vão ser os mesmos. Aí entre o menos 2 e o 0, eu achei mais fácil substituir o 0. Mas se você quiser substituir o menos 2, não tem importância. O resultado vai ser o mesmo. Eu optei por substituir o 0 porque eu acho mais fácil. Então fica o seguinte, menos 0 ao quadrado, porque eu substituí o 0 no lugar do x, menos 2 vezes 0, e aí o menos 2 que já está na função. Esse sinalzinho de menos aqui, eu vou repetir ele. O resultado da potência 0 ao quadrado vai dar 0. Depois fazendo a multiplicação aqui, menos e mais dá menos, 2 vezes nada é nada, repete o menos 2. Esse 0 aqui, eu posso cortar porque não vai influenciar no meu resultado. Então, o valor do y, quando o x é 0, deu menos 2. Aí eu pego esse menos 2 e coloco como resposta do menos 2. Y menos 2. Aí eu vou encontrar mais 2 pontos. Menos 2 e menos 2. E também 0 e menos 2. Então eu já tenho 4 pontos. Agora eu vou encontrar o ponto onde o valor do x é o x vértice. Então vou fazer a substituição. Menos, no lugar do x eu coloquei o menos 1 ao quadrado da fórmula, porque a fórmula é uma função de segundo grau. Repeti o menos 2. No lugar do x, novamente eu coloquei o menos 1 e aí o menos 2. Esse menos aqui eu vou repetir, porque ele não faz parte da potência. Resolvi a potência, o resultado vai dar 1 positivo, porque menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar mais 1. Como eu tinha o sinal de menos, então ficou menos 1. Aí menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Menos 2. Nesse caso, eu posso cortar esse com esse, porque são números opostos. Me sobrou menos 1. Então eu já tenho agora o quinto ponto, que vai ser
menos 1 do x e menos 1 do y. Esse quinto ponto aqui, ele é o ponto vértice. Por que eu sei que ele é o ponto vértice? Porque o valor do x que eu usei, ó, é o valor do x vértice que eu calculei lá no início. Então esse ponto aqui, ó, menos 1 e menos 1, ele é o ponto vértice. Agora vamos para a parte final do exercício, que é a construção do gráfico. Primeira coisa que eu faço é construir um plano cartesiano. Para você construir um plano cartesiano, você precisa saber qual é o tamanho de cada eixo. Como é que eu vou fazer isso? Existem algumas maneiras de você fazer isso. A maneira que eu vou fazer é o seguinte: eu venho aqui, ó, eu tenho 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou descobrir entre esses 10 números qual é o maior em valor absoluto. Ou seja, esquece o sinal de menos e vê qual deles é o maior. O maior de todos é o número 5. Então, eu vou fazer um plano cartesiano que tem 5 centímetros para cada lado. Ó, 5 para a direita, 5 para a esquerda, 5 para cima e 5 para baixo. Então, dependendo do maior número desse aqui em valor absoluto, é o tamanho que eu vou fazer no plano cartesiano. Depois que eu construir o plano cartesiano, eu vou substituir os pontos. Lembrando que todo ponto que existe, o primeiro valor pertence ao eixo x e o segundo pertence ao eixo y. Você não pode inverter isso. Então, o primeiro ponto, menos 3 é o valor do x e menos 5 é o valor do y. O que isso significa? Que você vai andar 3 centímetros para a esquerda e 5 centímetros para baixo. Aí você faz uma reta vertical, uma reta horizontal pontilhada e no encontro das duas retas você marca o ponto. Segundo ponto, o valor do x é menos 2, então é para a esquerda porque é negativo, e o valor do y é menos 2, é para baixo porque é negativo. Olha, 2 para a esquerda, 2 abaixo. Aí você faz a reta vertical, a reta horizontal e a reta vertical e marca o pontinho no encontro das duas. Terceiro ponto, que no caso é o ponto vértice. O x é menos 1 e o y é menos 1. Ou seja, 1 centímetro para a esquerda, porque o x é negativo, 1 centímetro para baixo, porque o y é negativo. Faz aqui as duas retas, né, uma vertical e uma horizontal, marquei o pontinho. Quarto ponto, o valor do x é 0, ou seja, não vai nem para a direita e nem para a esquerda, e o valor do y é menos 2. Como o menos 2 é negativo, você anda 2 centímetros para baixo. Aí o ponto ficou em cima do eixo x. E o último ponto, 1 e menos 5. Como o x é positivo, é 1 para a direita. Como o y é negativo, é 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu fiz a reta horizontal, fiz a reta vertical e no encontro das duas retas eu marquei o quinto ponto. E aí o que eu faço? Aí eu vou fazer duas curvas, passando pelos pontos. A primeira curva ela é crescente até o ponto vértice. E a segunda curva ela é decrescente. Tá? Então esse é o gráfico da função escolhida. Y igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Eu vou fazer alguns comentários agora, depois de ter feito o gráfico, para mostrar algumas definições. Bem, o valor do A dessa função aqui, ó, é menos 1.
Então o valor do A é menos 1. Significa que esse número ele é negativo. Se ele é negativo, significa que ele é menor do que zero. Se o valor do A é menor que zero, o gráfico da função, que é uma parábola, vai ter esse formato aqui, ó. Então, se vai ser desse jeito, olha aqui o gráfico feito, ó. Então já deu certo. A primeira parte é ok. Uma outra observação. A concavidade da parábola, ela vai ter que ser para baixo. Olha aqui, ó. Concavidade é essa boquinha aqui, ó. Então está confirmado que a concavidade é para baixo. A função assume ponto de máximo. Por que a função assume ponto de máximo? Porque o ponto mais alto da construção do gráfico é o y, é o ponto vértice. Então, olha aqui, ó. Todas as vezes que o valor do A for negativo, a função vai assumir ponto de máximo. Se ela assume ponto de máximo, ela também vai ter valor de máximo. E o valor do máximo sempre vai ser o y vértice. Quem vai ser o y vértice nessa função? Nesse gráfico? É fácil. Se esse ponto aqui, ó, é o ponto vértice, então significa que o menos 1 é o x vértice e esse menos 1 aqui, ó, ele é o y vértice. Então significa que o valor máximo dessa função aqui, ó, vai ser o y vértice, que vale, no caso, menos 1. Uma outra definição. A função não possui zero da função. Por que ela não possui zero da função? Porque esse gráfico aqui, ó, não vai interceptar, ou seja, não vai cortar ou não vai tocar no eixo x. Então significa que essa função aqui não tem zero da função, tá? E uma outra informação, o valor de C, que no caso é esse número aqui, ó, ele vai me informar onde é que o gráfico vai cortar o eixo Y. Então, o valor de C indica o local onde o gráfico corta o eixo Y. Então isso aí é uma revisãozinha sobre construção de gráfico e mais alguns detalhes da função quadrática ou do segundo grau.